Começa agora o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Uma alegria poder estar neste momento falando com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós teremos um tema muito importante, relevante para todos nós. É o tema que trata sobre o pecado, a natureza do pecado. Você sabia que é muito importante nós estudarmos a respeito do que é o pecado, a natureza do pecado, porque a humanidade em si está ligada diretamente em relação a este tema, em relação ao pecado. E a vida eterna está também ligada diretamente à maneira como o ser humano lida com o pecado. Então, olha só, é fundamental nós estudarmos a respeito deste tema. Você está ligadinho, ligadinha no programa Teologando, que tem como oferecimento o CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinho, ligadinha no programa Teologando. Nós estamos ao vivo na Rádio Melodia, no YouTube, no Spotify, e é uma alegria poder falar com você neste momento. O tema de hoje é sobre a natureza do pecado. Você já estudou sobre este tema? Você já viu o que a Bíblia fala a respeito do pecado? Pois bem, hoje nós vamos refletir a respeito dessa temática. A carta aos Romanos, capítulo 6, e o versículo 20 ao versículo 23, este texto nos diz assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante, o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Romanos por volta do ano 57 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária na cidade de Corinto, e esta carta foi levada de Corinto para Roma por meio das mãos da diaconisa Febe. A carta aos Romanos contém 16 capítulos. Dentre as 13 cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos é a mais teológica, é a mais sistematizada, é a mais tida como a tônica da teologia, como a mais doutrinária de todas as cartas do apóstolo Paulo. As cartas de Paulo temos de Romanos até Filemão, cartas que são carta aos Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as cartas do apóstolo Paulo. E dentre essas cartas, a carta aos Romanos é a mais teológica. É uma carta incrível, com uma profundidade teológica fora do normal. E justamente nesta carta, Paulo vai tratar a respeito do maior inimigo do homem. Olha que interessante. O maior inimigo do homem não é o diabo, você sabia? O diabo é um dos inimigos do ser humano. Porém, à luz da Bíblia, o maior inimigo do ser humano é o pecado. Tanto é que Paulo vai citar o nome diabo na carta aos Romanos apenas uma vez, no capítulo 16, e ainda apontando a derrota dele, em que a serpente seria pisoteada. Já o termo pecado, Paulo vai citar na carta aos Romanos 40 vezes, mostrando que o nosso maior inimigo é o pecado. Tanto é que o diabo não tem o poder de fazer com que um ser humano venha parar no inferno. O diabo não tem este poder. Agora o pecado tem, porque o salário do pecado é a morte, e quem não se arrepender de seus pecados passará então a vida toda na eternidade, na perdição. Passará a vida toda na eternidade na perdição. Então o diabo, ele tem o seu poder? Tem, mas é um poder limitado. Enquanto que o pecado, por estar associado à vontade, à escolha, como alguns vão dizer, às decisões próprias que esse ser humano há de tomar, então o pecado está associado ao ser humano em suas decisões, o ser humano praticando tais atos, ele por si só, devido a esses atos praticados, ele acaba sendo condenado pelas suas próprias decisões. Enquanto que para as tentações, as ações, os pratos, as armadilhas do diabo, o cristão tem o poder, na força do Espírito, de resistir, de vencer, de superar. Enquanto que em relação ao pecado, se ele não fizer o mesmo, as consequências são trágicas, como a morte e a condenação eterna. Então, de fato, o pecado é o maior inimigo do ser humano. E nós, cristãos, deveríamos repensar sobre tudo isso para nós tratarmos a seriedade do pecado com mais criticidade, com mais senso crítico. Não podemos lidar com o pecado como lidamos com um parque de diversão, como lidamos com uma festa de entretenimento, como lidamos com uma vida de lazer. Não, o pecado é algo sério. O pecado é algo muito crítico. E não só lidar com o pecado de modo sério, com seriedade, mas também ser justo na aplicação de responsabilidade. Que tal nós começarmos a ser mais exigentes nas aplicações de responsabilidades? Por exemplo, nem tudo é demônio, você sabia? Nem tudo é o demônio. Tem participação e responsabilidade humana. Ah, fulano caiu no pecado da imoralidade sexual, que é o adultério para quem é casado e é a fornicação para quem não é casado. Ah, você viu, o inimigo estava furioso e derrubou. Sim, há planos malignos, mas há momentos que nós precisamos apontar para o responsável e dizer: você pecou, você cometeu esse pecado, você errou. Então é interessante a gente distinguir as responsabilidades. O inimigo tem a sua atribuição, tem a sua ação, mas o pecador, ele precisa olhar para si e dizer: uau, eu pequei. E é tão interessante que em Gênesis 3 você vê essas demarcações, sabe? Quando Deus foi falar com Adão e Eva, Deus tratou cada um e apontou para cada um as suas responsabilidades. E o que o homem fez desde o princípio? Foi atribuindo a responsabilidade ao outro, foi terceirizando. Ah não, foi a mulher que tu me deste.
Ah, foi a serpente. Ah, foi isso. Não. Temos que também, além de tratar o pecado com seriedade, nós precisamos entender que é importante assumirmos o erro. Olha, eu errei. Independente se o inimigo me tentou ou não, independente se fizeram uma armadilha e eu caí, independente, a escolha foi minha, eu pequei. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque traz um senso de responsabilidade. Senão a gente vai atribuindo, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro, e ninguém é culpado, Então, fica ligadinho, ligadinha, porque hoje nós vamos tratar a respeito da natureza do pecado. Na vida cristã, ela pode ser dividida em 3 partes: justificação, santificação e glorificação. Vamos lá? Repete comigo. Aonde você estiver, pode repetir juntamente comigo. A primeira parte é a justificação, a segunda parte é a santificação e a terceira parte é a glorificação. Então vamos lá? Justificação, santificação e a glorificação. Então, normalmente, dentro da teologia, dividimos a vida cristã em 3 grandes momentos. O primeiro momento é a justificação. Você, eu, todos nós, os cristãos, fomos livres da culpa do pecado, da culpa. Então, a culpa foi removida e foi colocada sobre nós a justiça de Cristo. Mas o pecado em si habita ainda em um nosso ser. Então a gente convive com o pecado. E o pecado é triste, o pecado é cruel, o pecado é terrível. Na santificação, que vem logo após a justificação é bem no comecinho da conversão. É um ato instantâneo que inicia a conversão. Após isso vem a santificação. Na santificação, o cristão, ele é livre do domínio do pecado. O pecado não passa mais a ter aquela voz autoritária na vida desse cristão. O pecado perde força. O pecado perde, então, as suas determinações. Então, com isso, o pecado permanece ainda na vida cristã, mas não como Senhor, mas sim como um velho homem morto, mas sim como um velho homem adormecido. E quanto mais você alimentar o espírito, mais a carne vai ser enfraquecida. Quanto mais você alimentar a vida cristã, mais o pecado vai perder esse domínio na sua vida e você passará a ter condições de dizer não para o pecado. Agora, na terceira etapa da vida cristã, que é a glorificação, que vai acontecer tão somente no arrebatamento, então a santificação é desde o início da sua conversão a vida toda, até que um dia você morre ou ocorra o arrebatamento. E quando então acontecer o arrebatamento, se nós estivermos vivos, nós passaremos pela incorruptibilidade, segundo a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, e esse corpo que é corruptível, pecador, corrupto, esse corpo passará pela incorruptibilidade e se tornará um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo santo, um corpo glorificado. Então é justamente aqui que acontecerá o quê? Estaremos livres da presença do pecado. Então, se na justificação fomos livres da culpa do pecado, na santificação estamos sendo livres do domínio do pecado. Mas na glorificação seremos então livres da presença do pecado. De uma vez por todas, o pecado não estará mais presente em o nosso ser, em o nosso viver, na nossa natureza. Então, olha só que interessante. Vida cristã em 3 momentos: passado, presente e futuro. Justificação, santificação e a glorificação. Você está ligadinho, ligadinha no programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência.
Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinho, ligadinha aqui na rádio, também no Spotify, no YouTube, no programa Teologando, hoje com um tema imperdível, fantástico e muito importante, que é sobre o pecado, a natureza do pecado. Não é legal a gente discutir esse assunto, não é um tema que dá muito ibope, não é um tema atrativo, porque nós temos as métricas do canal do YouTube e lá nós conseguimos ver os temas dos vídeos que colocamos no canal do CETEBARI e esses temas não são tão acessados, mas é muito importante. É fundamental nós pensarmos a respeito desta temática, porque nos confronta, mas também nos posiciona, nos abençoa, porque é melhor nós sermos exortados hoje do que passarmos a vida eterna na perdição, a vida eterna fora da presença de Cristo. Então vamos lá, o que é o pecado? Dentro da teologia nós temos um termo técnico, que é, vamos lá, qual será esse termo? Você que nos ouve agora, quero saber qual é a resposta que vem na sua mente. Você se lembra do termo técnico dentro da teologia para pecado? Tadantã. Será que você sabe qual que é? Se você sabe, fala para alguém que está do seu lado. Vamos ver se você vai acertar. Vamos lá? Pois bem, o termo técnico para o pecado na teologia é a hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina do pecado dentro da teologia. Hamartiologia. Hamartiologia vem de 2 termos gregos. Primeiro, hamartia, que significa pecado, e segundo, logos, que significa estudo. Portanto, hamartiologia é o estudo sobre o pecado. O estudo sobre o pecado é muito importante. Por quê? Esse estudo nos ajuda a compreender melhor o ser humano. E a vida é respaldada na convivência social. Para tudo, você convive com pessoas e vive em sociedade. E estar vivo é estar na humanidade. Então, como compreender melhor o ser humano? Se não, estudando a doutrina sobre o pecado. Também, esse estudo é importante porque nos ajuda a entender a respeito da doutrina de Deus, do mal que está presente no mundo, da salvação desse ser humano. E nós sabemos que o grande problema da humanidade é o pecado. É o pecado e, diante de tudo isso, lendo a Bíblia, compreendemos que o propósito de Deus em Cristo é libertar o homem desse mal. Então nós vamos pensar hoje sobre a natureza do pecado. O que é o pecado? Quais são os termos no Antigo Testamento que apontam para o pecado? Quais são os termos no Novo Testamento que apontam para o pecado? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E olha só alguns termos que temos no hebraico, no Antigo Testamento, para o pecado. Os termos são Shatati, Shet, Pesha, Shagar, Ayon. Shatati, Shet, Pesha, Shagar e Ayon são os termos para o pecado no Antigo Testamento, em hebraico. Já no Novo Testamento, os termos gregos são os seguintes: Acebeia, Adiquia, Parabases, Anomia, Paracoe e Hamartia.
Então nós temos aqui os termos em hebraico e os termos em grego. No Antigo Testamento, o termo mais conhecido e mais citado é shatati. Já no Novo Testamento, o termo mais utilizado e mais conhecido é hamartia. Então aqui nós podemos fechar os termos originais para a palavra pecado. No Antigo Testamento, no hebraico, shatati, e no Novo Testamento, em grego, hamartia. Ambas palavras significam errar o alvo, errar o alvo, errar o alvo. Agora vamos definir o pecado com o uso de pelo menos 3 teólogos. Vamos lá? Eu quero usar o Langston, o Hayden e o Berkhof. E é interessante as definições de cada um deles. Olha só o que o teólogo Langston vai dizer. Langston vai dizer que o pecado é um estado mau da alma ou da personalidade. Eu gosto muito disso, porque olha só, é interessante nós pensarmos que o pecado está associado à natureza humana e não só o ato em si. E com isso nós vamos então lembrar da definição de Pelágio. Pelágio viveu no século IV e foi condenado pela igreja, e Pelágio dizia que o pecado é só o ato. Fulano bateu no Beltrano, o pecado em si é o soco, mas não existe uma natureza pecaminosa, não existe uma inclinação má. O pecado é um ato consumado, é aquela briga, é aquele soco e ponto. E não, com essa definição de Langston, dá pra gente entender melhor que o pecado é um estado mau da alma ou da personalidade. Então o pecado em si, além de ser um ato, algo consumado, o pecado habita no ser humano. O pecado faz parte da sua natureza, o pecado faz parte da sua alma, o pecado faz parte da sua personalidade. Olha só que interessante. Um outro teólogo que eu quero trazer para vocês é o Hayden. O Hayden vai dizer que o pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Qualquer coisa que seja contrária ao caráter de Deus. Já para o Berkhof, o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Então aqui o Berkhof, ele passa a tocar no mesmo ponto que o Langston tocou, que o pecado está então no sentido de estar em falta com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Então esses 3 pontos. O ato, que era onde só o Pelágio tinha ficado. Não, pecado é só o ato em si. E não que o ser humano seja mau. Não que o ser humano tenha uma inclinação má. De forma alguma. O pecado em si é o ato. E que é repassado de geração para geração. Mas não que o ser humano nasça mal e não que o ser humano seja mau. Mas biblicamente e com a ajuda da teologia entendemos que o pecado está no ser humano e é perpassado de geração para geração, além de exemplos e modelos, é passado de geração em geração pela questão geracional, genético, pela questão de pai e filho, porque a pessoa em si carrega consigo em sua natureza o pecado. Uma inclinação para o erro, uma inclinação para a transgressão ou para a omissão. E aí é justamente aí que o Berkhof entra. Então é uma falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição, que é a inclinação, ou estado, que é a natureza deste homem, ok? E nós então vamos aprender no próximo bloco pelo menos 4 aspectos do pecado. Então, daqui a pouquinho nós vamos ver a respeito dos 4 aspectos do pecado. Não saia daí, fique ligadinho, ligadinha, e nós tiramos como lição que eu e você temos que fugir da aparência do mal e que o pecado, ele é mortal. O pecado, eu costumo dizer, assim como a tradição judaica afirmava, o pecado ele é doce no começo, mas é amargo no final. Que você
possa ser extremamente criterioso, consciente e fugir de qualquer aparência do mal, de qualquer ação pecaminosa, porque tudo isso levará o ser humano para a morte. Aonde o pecado entra, a morte reina, e que Deus nos guarde para que possamos viver na luz e vivermos uma vida plena, em um nome do Senhor Jesus. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Programa Teologando, que tem como oferecimento o Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Já estamos com as matrículas abertas para 2026 e as vagas são limitadíssimas. Que você possa já fazer as suas inscrições, entrar em contato conosco, acesse o site Setebari, tem a logotipo do WhatsApp, é só clicar e você falará com um dos nossos atendentes e você terá todas as informações e fará então a reserva da sua vaga. Quer fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Você vai crescer biblicamente, teologicamente, ministerialmente, espiritualmente. É um curso assim maravilhoso. Além do curso de teologia, temos também o curso de capelania hospitalar e carcerária, que é muito bom e fundamental para a igreja exercer atividades em hospitais e presídios. Temos também 2 pós-graduações, exatamente. Temos uma pós de interpretação bíblica, temos uma pós de liderança cristã. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Vamos lá, nós estamos a estudar a respeito deste tema, a natureza do pecado. Então eu quero destacar 4 aspectos a respeito do pecado. Primeiro, o pecado é algo contra Deus. O pecado é algo contra Deus. Então, por mais que o ser humano peque contra o outro, por mais que o ser humano faça mal ao outro, por mais que o ser humano cometa um crime em relação ao outro, por trás de todas essas ações pecaminosas, eis que Deus sempre será o alvo. Porque esse ser humano, ele cometeu um crime ou um pecado contra o outro, mas em um amplo entendimento, em uma visão panorâmica, ele pecou contra Deus, porque ele feriu a vontade divina, ele contrariou a vontade divina, ele destoou da vontade divina. Então, diante disso, todo pecado é algo contra Deus. E o apóstolo Paulo, de modo muito esplêndido e muito sábio na direção do Espírito, nos alertou em Romanos capítulo 2 e o versículo 14 em diante, 2 pontos em relação ao erro que o ser humano comete. Do versículo 14 ao versículo 15, Paulo então vai falar sobre a lei moral que está dentro do coração do ser humano. Seja a pessoa cristã ou não, seja a pessoa conhecedora da verdade do evangelho ou não, a pessoa tem dentro de si a lei moral. Por isso que quando o ser humano comete algo errado, a sua consciência o acusa, a sua consciência o condena, porque é a lei moral. Olha só, Romanos 2 e versículo 14. Até mesmo os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que não têm a lei escrita, ou seja, a Bíblia, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Por quê? Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, isso ocorre com todos os seres humanos, seja um cristão ou não. Ao cometer um erro, devido à lei moral que está presa, escrita no coração de cada um, esta lei moral fará com que a pessoa venha se sentir culpada, acusada, justamente por esta lei moral. Olha que interessante. Então, mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento bíblico, não esteja
dentro de uma igreja, não seja um cristão, ao cometer um erro, esta lei moral que está escrita na tábua do seu coração vai lhe acusar e vai então provocar, desencadear dentro dele uma culpa, uma consciência pesada. E o mesmo também acontece quando ele faz algo de bom. Isso vai fazer com que ele venha se sentir então conformado, confirmado, encorajado, alegre, porque fez algo bom e a lei moral o respaldou. Mas até aqui é um conhecimento bem preliminar, básico e superficial. E aí vem um conhecimento mais profundo, que é pela lei de Deus, que é pela Bíblia. Romanos capítulo 2 e o versículo 17 e o versículo 18. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Então, pelo conhecimento bíblico, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, pelo conhecimento da lei de Deus, o ser humano tem uma visão maior, tem um entendimento maior, tem uma compreensão maior a respeito de todas as coisas que dizem respeito à salvação, inclusive sobre o pecado. Então, primeiro, o pecado é algo contra Deus. Segundo, o pecado inclui o estado da alma e seus efeitos. Olha só. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: a mentalidade da carne, natureza humana decaída, é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. E também Jesus vai dizer em Mateus 15, 19, do coração humano é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Então veja bem, é interessante a gente pensar isso, que o pecado inclui o estado da alma e seus efeitos. Dentro da teologia tem uma distinção entre pecado e pecados. O que é o pecado? É a natureza humana que produz pecados. Esses pecados são frutos do pecado, da natureza humana. Então olha só que interessante. A distinção entre pecado e pecados. O pecado é a natureza humana, enquanto que pecados são os atos, os frutos desse pecado, dessa natureza humana. Vamos então memorizar? Tem distinção entre pecado e pecados. O pecado é a natureza humana, uma natureza caída, inclinada para o mal, enquanto que pecados são os frutos, são os efeitos do estado da alma desse ser humano, da natureza desse ser humano. Portanto, pecados são os atos ou a omissão deles, e o pecado é a natureza humana que produz pecados como frutos. Então, o segundo aspecto sobre o pecado é que o pecado inclui o estado da alma e seus efeitos. E quando eu digo os seus efeitos, eu digo 2 pontos: a transgressão, que é o ato feito, e a omissão, que é o ato não feito. Quando a pessoa deixa de obedecer, deixa de fazer, também é pecado. É o pecado de omissão. Os aspectos sobre o pecado: primeiro, o pecado é algo contra Deus. Segundo, o pecado inclui o estado da alma e seus efeitos. E terceiro, o pecado envolve culpa. Exatamente, olha só, Romanos 7,7. Eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Por quê? Eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7,7. O pecado por si só traz sobre o ser humano a culpa. Agora, à medida que o ser humano conheça mais e mais a lei de Deus, a revelação do Senhor, o conhecimento do Senhor, ao cometer um erro, mais culpabilizado ele vai se sentir. Porque Paulo vai dizer isso em Romanos 7,7. Eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, quanto mais o ser humano conhece a palavra de Deus, os ensinos,
a revelação, o conhecimento de Deus na Bíblia, mais ele vai se sentir culpado no sentido de ter cometido um erro. Porque uma coisa é o ser humano fazer sem saber que aquilo é errado. Outra coisa é a pessoa fazer e sabendo que aquilo é errado, sabe? Sabe aquela sensação que você faz algo e alguém na empresa vai e corrige você e você fala: nossa, eu não sabia. Me desculpa, eu achei que não tinha problema, não sabia que não podia fazer isso. E a partir daquele momento, ao fazer de novo, você vai se sentir culpado. Nossa, isso aqui já foi falado para eu não fazer e eu estou fazendo. Então, o conhecimento está atrelado à culpa. Contudo, o pecado por si só já traz a condenação e a culpa sobre este ser humano. E quarto, é que somente as criaturas racionais pecam. Então, olha só, os animais não pecam. Aristóteles vai dizer no século IV a.C. que o homem é o único animal racional. Gênesis capítulo 1, versículo 26, na tradição judaica, no conhecimento bíblico, temos a informação que só o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Os animais não, só o homem. E sendo a imagem e a semelhança de Deus, nós temos condições de ter escolhas, temos razão, temos a busca pelo conhecimento, temos o uso da vontade, temos os atributos que pertencem a Deus. De alguma forma, nós temos acesso a esses atributos, mesmo que de modo limitado, e apesar do pecado, mesmo que de modo deformado. Mas temos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Diante disso, a natureza física e racional não pode pecar. Então, o pecado não diz respeito aos animais. O pecado não diz respeito às plantas, às árvores, à natureza. Mas o pecado diz respeito ao ser humano. Por quê? Para pecar, requer pelo menos 3 pontos. E aí esses 3 pontos estão ausentes nos animais. Primeiro, razão. Segundo, consciência moral. E terceiro, escolha, vontade. Então o pecado está associado ao ser humano e não aos animais. Por quê? O homem tem a razão, os animais não têm razão. O homem é racional, os animais são irracionais. O homem tem consciência moral, que é certo, que é errado. Os animais não têm consciência que é certo, que é errado, não tem esse entendimento, não tem essa compreensão. Escolha e vontade. O homem, ele é livre para fazer suas escolhas, enquanto que os animais não têm a sua liberdade. Tanto é que o dono, de fato, é dono daquele animal. Então, o pecado, para ser caracterizado como pecado, requer que o indivíduo que o praticou esteja, então, no exercício da sua razão, tendo a consciência moral e também no exercício da sua escolha ou da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Diante disso, nós vimos no programa de hoje sobre os 4 aspectos do pecado. O pecado é algo contra Deus, o pecado inclui o estado da alma e seus efeitos, o pecado envolve culpa e somente as criaturas racionais pecam. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que possamos dizer não para o pecado e dizer sim para a santidade de Deus. Que alegria poder passar esse momento com você a falar a respeito da Bíblia, da teologia, do conhecimento sobre Deus. Que privilégio e que alegria poder estar aqui com você. Quero convidar você para nos seguir nas redes sociais. Tem o meu Instagram, PR_Alexandre. Tem também o Instagram do Setebari Teologia. E vai ser uma alegria ter você a estar junto comigo nas redes sociais. Quer ouvir novamente esse programa ou conhecer outras edições ou ouvir outras edições do programa? Convido você a acessar o Spotify Teologando ou assistir os vídeos que temos disponíveis no canal do YouTube do Setebari. Hoje nós falamos a respeito do pecado. O que é o pecado? Dentro do Antigo Testamento, o termo hebraico mais utilizado é a palavra shatati. E no Novo Testamento, a palavra mais utilizada é o termo hamartia. Shatati e hamartia, ambas significam errar o alvo. Vimos o que é o pecado. Para Langston, é um estado mal da alma. Para Hayre, é qualquer coisa que é contrária ao caráter de Deus. Para o Berkhof,
é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Vimos, portanto, 4 aspectos a respeito do pecado. Primeiro, o pecado é algo contra Deus, mesmo que um ser humano faça mal para o outro. Por trás de tudo isso, pecado está relacionado a uma ação contrária à vontade de Deus. Então, o pecado é algo contra Deus. Segundo, o pecado inclui o estado da alma e seus efeitos. Então, isso é interessante, para a gente não cair no erro que Pelágio, no século IV, caiu. Ah, não, o pecado é só o ato em si. Não, o pecado é um estado da alma e o ato. Com isso, a gente fica mais esperto em relação a lidar com o pecado. O pecado está aí, doido para ser realizado, e a gente precisa dominá-lo. Pecado inclui o estado da alma e seus efeitos. E terceiro, o pecado envolve culpa. E quarto, somente as criaturas racionais pecam. Portanto, este é o programa Teologando. Vou ficando por aqui e que no próximo programa você esteja com a gente. Vai ser uma alegria estar com você. Que Deus te abençoe e até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando.